O senhor é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Como que o setor está vendo aí essa discussão em relação à reforma, deputado? Primeiro dizer que eu sou um brasileiro muito otimista, apaixonado pelo nosso país. Por isso, a minha determinação em fazer os enfrentamentos que foi necessário. O sistema tributário brasileiro, na verdade, a forma que foi montado até hoje, ele foi um agrupamento de intenções, de ideias e de ajustes que chegou nesse monstro que é hoje. É tão quanto difícil executar o sistema tributário brasileiro, como difícil entendê-lo. O que faz com que, na verdade, o brasileiro, por mais que se dedique, ele acaba, às vezes, trabalhando na informalidade ou não tendo condição nenhuma de ter uma execução plena do sistema tributário brasileiro, o que aumenta o risco, e, na verdade, também afasta as pessoas que trabalham nesse país ou que querem fazer investimentos de fora. Você imagina o que é você explicar para o investidor estrangeiro o que é o sistema tributário brasileiro, olhando, inclusive, municípios, estados, a União, ou seja, é impossível imaginar o país avançando com esse sistema tributário hoje, com a economia globalizada. Porque quando ela era fechada, é muito mais fácil. Você tem um sistema único. Quando você vai globalizar a economia, você precisa ter um sistema tributário que as diversas escolas de investidores do mundo consigam entender e consigam ver a opção do sistema tributário, porque ele é uma ferramenta importante na tomada de decisão para atrair o investimento. Você muito bem disse, o sistema cooperativo brasileiro talvez a doutrina que eu sou apaixonado por ela e convencido por ela. Quando você olha o sistema cooperativo ou de crédito, ou agropecuário, ou de serviços, os diversos ramos do cooperativismo, nós somos o segmento de organização da sociedade econômico que mais cresceu durante essa pandemia. Por quê? No cooperativismo você consegue mitigar os impactos de qualquer força externa. O que é que nós precisamos? De um sistema tributário que permite com que você organize ainda mais em formas de cooperativas. Quando você olha para o Brasil, você vai perceber que em todas as regiões brasileiras, você tem um sistema cooperativo organizado, estruturado, você percebe que ali você tem dois ganhos importantes, que é o crescimento econômico, e o desenvolvimento social. Porque a cooperativa, da mesma forma com que ela mitiga o impacto daquilo que é negativo, ela consegue, de forma coletiva, produzir resultado financeiro e faz esse repasse aos seus cooperados. Então, eu digo que entre socialismo e capitalismo, o caminho do meio já consolidado é o cooperativismo. Por isso, nós precisamos agora de avançar, inclusive na reforma tributária, que é o ato cooperativo. Que é o Estado parar de querer ser sócio de tudo. Deixa as pessoas se organizarem na cooperativa, permita com que a cooperativa avance como setor produtivo e nós vamos fazer a tributação lá. Mas eu não posso nunca querer tributar a relação entre o cooperado e a cooperativa. E isso é o ato cooperativo, é o grande produto nosso e o grande salto que o Brasil vai dar. O Brasil, para conseguir se desenvolver, e os governos precisam de organizações da sociedade que façam essa organização econômica e social sérias e estruturadas. Por isso o cooperativismo ele é o grande aliado dos governos, uma vez que ele, inclusive hoje, ele organiza a sociedade e faz essa distribuição de renda, uma vez que ele faz essa integração da força produtiva. Deputado, um dos grandes problemas aí do nosso sistema tributário é que a gente tem legislações diferentes, em estados, municípios e também na União, E muitas legislações diferentes em cada cidade, Então, o que torna muito difícil também pagar os impostos aqui no país. Mas, além da reforma tributária, a gente tem em discussão no Congresso Nacional o projeto de reforma administrativa. Qual reforma que é mais importante para o país? Eu tenho certeza que são as duas. Não dá para você separar o dedo da mão, Porque quando você fala do sistema tributário, ele é importante porque é uma ferramenta de decisão. E você tem que tributar em cima daquilo que você imagina para que o Estado brasileiro cumpra lá os serviços básicos, serviços essenciais, constitucionais, e você tem o Estado brasileiro na concepção da sua origem como o grande investidor, como aquele que constrói, como aquele que faz.
O novo sistema tributário, ao nosso juízo, ele tem que cumprir os serviços essenciais, papel de Estado, e ele pode criar um ambiente para que, ao invés dele ser o grande investidor, ele possa trazer dinheiro novo de outro investidor. E aí ele pode, então, repensar o seu sistema tributário. O Estado não pode ser mais o grande construtor de portos, de aeroportos, ferrovias, rodovias e tudo isso mais. Hoje você tem ferramentas, você tem capacidade de regulação. Então, nós precisamos hoje fazer um serviço básico. Simplificar o sistema tributário, que você muito bem disse, é uma loucura. Você imagina um investidor que vem para cá, né, montar uma empresa, seja de uma startup a uma grande plataforma um estaleiro, por exemplo. Você tem legislações municipal, estadual, federal, mas não são 3, cada um tem lá os seus 30, 40, isso é uma loucura. Então você precisa de simplificar, porque quando você simplifica também, você permite inclusive a fiscalização. Né? Você facilita para a vida de quem quer ser legal, porque o sistema tributário complexo como ele interessa a quem vive dele, interessa a burocracia. E aí o custo contábil, né, o custo de decisão, né, o risco da insegurança tributária que você vive, o negócio é assustador. Então você precisa de simplificar, como nós fizemos na Previdência. Vamos simplificar o sistema. Só o fato de simplificar o sistema, eu estou convencido que você vai fazer a inclusão de novos brasileiros no sistema tributário, que hoje estão à margem da contribuição porque não conseguem minimamente entrar nesse sistema. Quando você simplifica, traz transparência, você inclusive permite uma igualdade pela competência, né, pela capacidade de inovação, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, pelo seu produto e serviço. E não mais você sobreviver porque você tem incentivo tributário aqui, incentivo ali, tem benefício lá, você conseguiu um recurso lá. Ou seja, isso vai ser muito importante para o país. Então você precisa. Feito isso, junto com isso, você vai definir qual é o tamanho da máquina pública brasileira. Você pode tirar do Estado essa responsabilidade do seu grande investidor, criar um ambiente tributário, inclusive, para trazer dinheiro do setor privado, e o Estado vai, então, criar uma tributação para cumprir os serviços essenciais, que pode ser de educação, de saúde, de segurança pública. Então, eu estou convencido que nós temos que, assim, que esse enxugar a máquina pública, enxugar essa máquina pública para que o Estado faça aquilo que é o essencial, para que possa ser o agente regulador. Não podemos esquecer que nós já temos constitucionalmente despesas contratadas com saldo muito alto, não tem como mais se livrar disso, isso está contratado, mas olhando para o futuro, um Estado enxuto, né, com uma boa reforma administrativa, vai permitir, inclusive, uma menor carga tributária. Como é que o senhor avalia a proposta de reforma administrativa que foi aprovada pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça? Eu acho que todos nós estamos num caminho, eu vou chamar de uma catequese, de um aprendizado da reforma administrativa. Nós ainda, aí essa pandemia está sendo pedagógica. Nós vamos sair dessa pandemia com menos estados em algum setor e talvez com mais estados em outros setores. Por exemplo, serviço de saúde. Acho que todos nós amadurecemos e é um aprendizado constante de cada dia de você ter uma capacidade pública de Estado de fazer intervenções que for necessário. Mas nós vamos perceber, então, que nós podemos ter menos estados em alguns outros setores. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, ter muito juízo, ter muita cautela, né? Não tem uma reforma ideal, tem a reforma possível, porque eu também tenho que dialogar com a diversidade brasileira. Então, eu acho que não tem um modelo pronto. E eu aprendi na Câmara, já estou aqui há 7 anos, já não cozinho mais na primeira fervura, um ditado muito popular, vamos dizer assim, não é o que entra, é o que sai. Então, acho que a cada dia mais estão entrando peças novas e saindo peças novas. O importante nosso é entregarmos no final do texto, a aprovação em plenário, uma engrenagem, então, para que o país possa rodar. Um ponto importante da reforma administrativa é a questão da estabilidade dos servidores públicos. Já é ponto passivo dentro da Câmara dos Deputados que o fim da estabilidade seria só para os novos servidores ou atingiria também os atuais servidores? É muito difícil você mexer em direito adquirido, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não crie esse ato brasileiro que é a judicialização. Então tem que ter calma com isso. E também tem um fator importante que eu vou entrar nesse contexto aí, que é a tecnologia. Né? Para quem está acompanhando aí inclusive o brilhante trabalho que o ministro Fábio Faria está fazendo do 5G. Né, que é essa coisa de máquina conversar com máquina. Né, isso vai ter impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós temos que olhar, continuar prestando os mesmos serviços. E a nossa decisão se vai ser só com pessoas ou o que pode ser feito com máquinas. Que máquinas é conhecimento aplicado.
Então, não tem contraditório nenhum. Então, eu acho que é preciso respeitar direito adquirido, é preciso fazer algumas considerações, algumas avaliações de futuro são extremamente importantes. Tomar muito cuidado para a gente não judicializar essa questão, que seria mais uma cabeça de burro colocada aí, que iria atrapalhar mais o país, mas não se negar as inovações que a tecnologia vai nos apresentar. E eu estou muito confiante que, se o 4G fez, né, os aplicativos, né, que eu sempre digo isso, eu até brinco, eu tive que fazer quase terapia quando eu vi o 5G operando, porque o 4G facilitou muito a nossa vida, que são os aplicativos, são basicamente os aplicativos. E o 5G vai ser máquina falando com máquina. Então, isso com certeza, isso vai criar um outro ambiente de relacionamento de nós com nós mesmos, e naturalmente o Estado brasileiro também precisa de se tecnificar. Por isso é muito importante também olhar para essa dimensão, porque muitos dos serviços públicos hoje que são prestados, que têm necessidade física de pessoas, possivelmente nós também vamos evoluir para máquinas. E aí vale essa questão de você olhar para o futuro. O Estado do futuro, ele vai precisar muito mais de serviços. Então, o Estado, quando eu digo questão da estabilidade, ou seja, o Estado precisa de serviços. A minha discussão é como que esse serviço vai ser ofertado ao Estado, né? Se o próprio servidor, se ele vai querer ser... quando ele olha para o ambiente de hoje, a oportunidade de hoje, ele quer estabilidade. Mas se ele tiver a oportunidade de um ganho maior, inclusive, é muito melhor para ele vender serviço, entregar serviço e também ter a sua vida paralela, do que ter um único patrão com a única agenda, inclusive vai impedir. Então, eu acho que o cenário do futuro é produtividade, é qualidade e ganho para as pessoas.